Bora, minha galera concurseira, mais uma aula gratuita, Esquenta PEMERGE para você. Vem comigo, eu sou a professora Sônia Paulino e no projeto Português com Estilo, o que a gente quer é a sua aprovação. Simbora? Vamos estudar, galera. Olha só, primeira questão bem recente da banca IBAGE, que trata do uso do sinal indicativo de crase. O nosso objetivo aqui é fazer com que você mantenha o foco na sua aprovação. Observem, que já estava bastante prejudicada, se mostra insuficiente para fazer frente às demandas, que aumentaram. No que se refere ao uso do sinal indicativo de crase, a alternativa que tem uma adaptação correta. Bom, se a banca quer uma adaptação correta do período acima, ela quer que você reescreva essa estrutura, mantendo a correção gramatical. E ela alerta, ainda que haja alguma alteração de sentido. Então, pouco importa o sentido, ela quer uma reescrita que obedeça às normas gramaticais. Vamos analisar? Que já estava bastante prejudicada, se mostra insuficiente para fazer frente a algo, né? Então, observem que essa estrutura aqui, frente a, é regida de preposição. Note que isso aqui é preposição que se segue a uma estrutura no plural. Singular mais plural, eu não posso fazer uso do acento grave. Então, a gente já tem aí o nosso gabarito, é a letra A. Vamos analisar as próximas alternativas e ver o que impede de que elas sejam o gabarito da questão. Observemos. Frente a projetos. Gente, aqui a objetividade é gabarito. Ó, isso aqui é estrutura com acento grave. Então, pressupõe-se a existência de uma preposição mais artigo definido feminino. Só que projetos é palavra masculina, é substantivo masculino. Via de regra, antes de substantivo masculino, não posso ter o uso do acento grave. Frente a essas demandas, olha aqui, ó, eu tenho A, mais uma vez com acento grave, indicando a presença desse fenômeno, né, de junção de vogais idênticas. Só que essas é um pronome que não aceita a anteposição do artigo, por isso está equivocada. Letra D, que já estava bastante prejudicada, se mostra insuficiente para fazer frente a demandas. Ó, se isso aqui está no singular e isso aqui está no plural, significa que não há a existência de artigo. Se não há existência de artigo, eu não posso ter o uso do acento grave para indicar o fenômeno da crase. E por último, fazer frente a qualquer demanda. Olha, mais uma vez, a gente tem aqui um elemento que é um pronome indefinido que não aceita a anteposição do artigo. Então aqui, ó, não pode ter acento grave. Então, gabarito questão 1 é a letra A. Objetividade, foco e simbora. Questão 2. O vocábulo empregado no texto que não apresenta desinência de gênero. Bom, galera, só para recapitular, quando a gente está falando de desinência de gênero, estamos falando de uma estrutura desinencial que vai opor masculino, feminino. Exemplo, eu vou dizer morador. Esse or aqui é estrutura que designa o gênero masculino, e moradora traz aqui uma estrutura de desinência pertencente, né, ao gênero feminino. O mesmo acontece aqui, ó, pesquisador. Eu posso opor pesquisadora. Pandêmico, eu posso dizer pandêmica. Obsessivo, eu posso dizer obsessiva. Profunda, eu posso dizer profundo. Então, existe aqui, né, as marcas de identificação do gênero. Ao passo que em jovens, que é o nosso gabarito, a gente não tem isso. Por quê? O que vai trazer a desinência para o substantivo jovem é o artigo. Por isso que eu posso dizer o jovem e a jovem. Então, eu não tenho desinência de gênero para o substantivo jovem. O que vai definir, mais uma vez, a presença, né, do artigo é
é fundamental aí para vocês identificarem o gênero da palavra jovem. Beleza? Simbora. Questão 3. Roberto Ailmer, médico especialista em gestão estratégica de pessoas, explica que as vírgulas empregadas nesse período separam. Eu tenho que observar as vírgulas e observar qual é a função que ela exerce. Note que médico especialista em gestão estratégica de pessoas faz referência a quem? A um termo anterior. Quando eu tenho a explicação de um termo anterior, eu tenho o que a gente chama de aposto. E o aposto explicativo, ele vem marcado por um sinal de pontuação, que normalmente são as vírgulas. Então, eu tenho um aposto, porque eu tenho uma estrutura, tá, que explica um termo anterior de natureza substantiva. Ó, Roberto Ailmer é um substantivo próprio. Por isso, o gabarito da questão 3 é a letra C. Simbora? Objetividade, foco. Indique a alternativa cuja frase apresenta concordância verbal conforme a norma culta. Então, quando a gente fala de concordância verbal, via de regra, a gente vai procurar quem? O verbo. E a relação que esse verbo mantém com quem, galera? Com o sujeito. Então, via de regra é isso. Verbo e sujeito. Vamos analisar? Letra A. Precisam-se de profissionais para o trabalho remoto. Olha só. Quem precisa de algo, de alguma coisa. Esse verbo, ele é um verbo transitivo indireto. E você tem que saber que quando eu tenho o verbo transitivo indireto seguido de partícula C, esse C é pronome indeterminador do sujeito, famoso PIS. O que acontece com essa estrutura? O verbo não pode flexionar no plural, tem que ficar na terceira pessoa do singular. Então, letra A. Eu não tenho uma concordância verbal que atenda à norma culta. B. Devem fazer 2 anos que ele trata de síndrome de Burnout. Olha só, devem fazer é uma locução verbal, em que o verbo fazer é o verbo principal, então é ele que está mandando aqui. E nessa estrutura, vocês vão notar que ele traz uma ideia de tempo decorrido. Então ele é um verbo impessoal. O que acontece nessas estruturas? O verbo fazer contamina o verbo auxiliar. Então, os dois têm que ficar no singular, na terceira pessoa. Então, não temos correção gramatical aí. Letra C. Sempre houveram problemas de esgotamento profissional. Note que o verbo haver aqui, ele tem o sentido de existir. Quando isso acontece, ó, ele não pode ir para o plural. Terceira pessoa no singular nele. Então, é sempre o quê? Houve. Prof, tá longe esse gabarito? Não. Olha para a letra D. A maior parte dos entrevistados trabalha mais de 40 horas semanais em home office. A maior parte dos entrevistados é o meu sujeito. Observem que a gente tem aqui uma expressão partitiva, maior parte. E essa expressão partitiva, ela tá o quê? Especificada. O que a gramática diz? Ou você concorda com a parte especificada, ou com a parte que indica, né, a expressão partitiva, né? Então, eu posso dizer a maior parte trabalha, ou eu posso dizer a maior parte dos entrevistados trabalham. Então, eu tenho um caso aí de dupla concordância. Por quê? Expressão partitiva com acompanhados, né? Acompanhada de termo especificador, eu posso fazer dupla concordância. Tranquilo? Então, simbora. Nosso gabarito é letra D. Letra E. Aqui não se pratica malabarismos para cumprimento de metas. Bom, já me chama a atenção esse C aqui. E aí eu tenho que olhar o verbo praticar. Quem pratica algo, pratica alguma coisa. É verbo transitivo direto. Pratica o quê? Malabarismo. Só que como eu tenho esse Czinho aqui, que é um pronome apassivador, ele diz para mim que o que era objeto direto passa a ser sujeito. Note que o sujeito, ele está no plural. Então, o verbo também tem que estar no plural. Aqui não se praticam malabarismos para cumprimento de metas. Galera, é isso aí. O gabaritinho tá aí para vocês. Questão número 1, letra A, 2, letra E, 3, letra C, 4, letra D. Então, finalizamos mais uma aula gratuita para você se preparar para o concurso da PEMERG.
Gostou? Gostou da aula? Dá o seu like aí, compartilha com seus amigos, porque isso incentiva o seu professor a sempre produzir material gratuito para vocês. Vem com a gente, Português com Estilo na área.